Os caminhoneiros são conhecidos por não levarem desaforo para casa. Naquela noite, Rodrigo Neumann Pires entrou na loja de conveniência, mas após uma confusão, ele foi agredido. E foi então que decidiu que não deixaria aquilo assim. Voltou para casa, pegou um revólver e o pior aconteceu. Agora é hora de nós destrincharmos essa história e saber o que aconteceu de fato. Esse caso se passa na cidade de Guarapuava, no interior do Paraná. Um município com pouco mais de 190 mil habitantes, conhecido por sua rotina tranquila e noites silenciosas. Mas foi ali, na madrugada do dia 23 de março de 2024, que uma sequência de acontecimentos transformou completamente a vida de várias pessoas em questão de horas. No centro dessa história está Rodrigo Neumann Pires, um caminhoneiro com mais de 50 anos de idade, casado, pai de 2 filhos, que levavam uma vida aparentemente comum, dividida entre as longas viagens pelas estradas do país e os momentos em casa com a família. Naquela madrugada de sábado, Rodrigo decidiu sair para beber em uma loja de conveniência bastante conhecida na cidade e que costumava ficar cheia durante os finais de semana. Justamente por conta do grande fluxo de pessoas, o proprietário havia contratado um casal de seguranças para trabalhar durante a noite, garantindo que qualquer tipo de confusão pudesse ser contida antes que tomasse grandes proporções. Esse casal era formado por Vanderlei Antônio de Lima, de 31 anos, e sua esposa, Edneia Gonçalves Oliveira, de 32. Eles eram casados havia 7 anos, tinham 4 filhos e trabalhavam juntos justamente para manter a ordem no local durante as noites mais agitadas. Rodrigo chegou ao estabelecimento pouco depois da meia-noite, se sentou em uma das mesas e começou a consumir bebida alcoólica. Até aquele momento, nada fora do normal. Mas com o passar do tempo, um comportamento específico começou a chamar a atenção dos seguranças que estavam de plantão naquela noite. Rodrigo levantava constantemente da mesa e seguia em direção ao banheiro do estabelecimento. Ele permanecia lá por alguns minutos e retornava, apenas para repetir o mesmo movimento pouco tempo depois. Esse vai e volta acabou despertando desconfiança. Segundo relatos posteriores, havia a suspeita de que ele pudesse estar utilizando algum tipo de substância dentro do banheiro. O ambiente, que até então estava apenas movimentado, começou a ficar tenso. Em determinado momento, após mais uma ida ao banheiro, Vanderlei e Edneia decidiram abordar Rodrigo. A conversa rapidamente evoluiu para uma discussão. O tom de voz subiu, clientes começaram a observar o que estava acontecendo e, em poucos segundos, a situação saiu completamente do controle. Diante de outras pessoas que estavam no local, Rodrigo foi agredido pelo casal de seguranças. Ele acabou sendo derrubado no chão e recebeu golpes enquanto ainda tentava se levantar. Em meio à confusão, chegou a levar um chute enquanto estava caído. A cena aconteceu dentro da loja e terminou com Rodrigo sendo retirado à força do estabelecimento. Sem reagir naquele momento, visivelmente machucado e humilhado, ele deixou o local. Mas a história não terminaria ali. Rodrigo voltou para casa carregando um sentimento que só aumentava a cada minuto. A revolta e o desejo de vingança passaram a dominar completamente seus pensamentos. Ao chegar, ele se despediu da esposa, que não entendeu o que estava acontecendo, e até mesmo dos cachorros, sem explicar o motivo. Em seguida, foi até o local onde guardava um revólver calibre 38. Já municiado, colocou a arma na cintura e saiu novamente. Minutos depois, ele estava de volta à mesma loja de conveniência de onde havia sido retirado.
Assim que entrou no estabelecimento, Rodrigo sacou o revólver e começou a atirar. O som dos disparos tomou conta do ambiente. Clientes correram em desespero tentando se proteger atrás de mesas e estruturas do local. Vanderlei ainda tentou reagir utilizando o cacetete que carregava, mas acabou sendo atingido. Edneia também foi baleada e caiu entre as mesas da loja. Em questão de segundos, o ambiente que antes era apenas um ponto de encontro para clientes se tornou uma cena de puro pânico. Logo após sair dali, ele pegou o celular e gravou um áudio que enviou para um amigo conhecido pelo apelido de Cap. Com certeza já tá sabendo, né? Saí tomar uma gelada ontem ali, 2 segurança ali, cara. Uma mulher e um caboclo, bicho. E eu não tava fazendo nada de errado. Não ofendi eles. A mulher veio e falou, veio e me xingou. E daí me deu um tapa na cara, bicho. Me derrubou no chão, cara. Segurancinha. Você vê, eu sou forte, né? E daí veio o caboclo, eu nem sabia que era marido dela. Agora, depois que eu matei, que contaram que era um casal. Veio o caboclo e me cobriu no cacetete, bicho. E eu sentado no chão, cara. Falei pra ele, velho, você tem certeza do que você tá fazendo, cara? O que eu te fiz? E ele, cala a boca. E bordoada. Me sujou a minha calça, tudo de sangue, me arrebentaram minha boca. Eu levantei do chão e falei pra ele, viu, você assinou tua certidão de óbito. Na gravação, Rodrigo relata que havia saído para beber e que teria sido agredido dentro do estabelecimento. Ele conta que, ao chegar em casa, decidiu pegar a arma e retornar ao local. Depois do crime, Rodrigo seguiu em direção a uma área de mata na estrada da região de Guabiroba, onde permaneceu escondido por algumas horas. Ainda na tarde do mesmo dia, 23 de março de 2024, equipes da Polícia Militar localizaram o caminhoneiro no meio do mato. Ele foi preso em flagrante e confessou o crime. A investigação avançou rapidamente e, no dia 5 de abril de 2024, o Ministério Público formalizou a denúncia contra Rodrigo por duplo homicídio qualificado. Ele permaneceu preso preventivamente na cadeia pública de Pinhão enquanto aguardava o julgamento. Após mais de 1 ano e meio preso, Rodrigo Neumann Pires foi levado ao tribunal do júri. A sessão foi longa, com o depoimento de testemunhas ao longo do dia, além dos debates entre o Ministério Público, a assistência de acusação e a defesa. Ao final da sessão, aproximadamente 10 horas após o início do julgamento, a sentença foi lida às 22h05 da noite. Rodrigo Neumann Pires foi condenado a 27 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelos homicídios de Vanderlei Antônio de Lima e Edneia Gonçalves Oliveira. Com a decisão, foi determinada a execução imediata da sentença e ele seguirá para a Penitenciária Industrial de Guarapuava, onde deverá cumprir o restante da pena. Esse foi um crime que dividiu muitas opiniões. Enquanto algumas pessoas apoiaram o caminhoneiro pela atitude que ele tomou após ser agredido dentro do estabelecimento naquela noite, outras pessoas afirmam que nada justificava o que foi feito contra os seguranças. E agora eu quero saber de você. Você acha que a atitude do caminhoneiro foi correta ou não? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso.